Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 30. Assim está escrito: E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Estas foram palavras de Jesus quando estava ensinando os seus discípulos sobre diversos assuntos relacionados com a missão que eles iam desenvolver e falando sobre várias particularidades, entre elas, para que eles não tivessem medo, mas tivessem coragem, confiança para realizar a obra de Deus, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós observamos aqui, que ele diz, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, então veja com que grande amor Deus se importa por cada um de nós. Nós mesmos não sabemos quantos cabelos, fios de cabelos há na nossa cabeça. Mas Deus sabe, porque todos eles estão contados. Então nada foge ao cuidado e ao olhar de Deus. Essa expressão, ela traz para nós essa garantia, esta segurança. Ora, se com relação ao cabelo, que muitos fazem questão do cabelo, outros já não fazem tanta questão disso. Mas mesmo o cabelo, estão todos eles contados. Deus sabe a soma deles, quanto Ele colocou em cada um de nós. Então, se Ele tem esse cuidado detalhado com relação ao cabelo da nossa cabeça, que dirá das outras coisas que nós tivermos necessidade. Então, isto para provar que nada foge do controle de Deus. Deus contempla tudo e a todos, conhece o nosso pensamento, como disse o salmista, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, conhece tudo a nosso respeito. Então não há nada na nossa vida que seja algo surpreso para Deus, que Ele não contava com aquilo. Não, pelo contrário, para Deus não há nenhuma novidade, porque tudo está no controle dEle. Novidade é para nós, em saber esta verdade de que até os fios de cabelo que temos na cabeça, Deus sabe quantos deles tem. Como Ele conhece também tudo que Ele fez, tudo está nas palmas das mãos de Deus, Ele cuida e movimenta com cada coisa, segundo a sua soberania, o seu poder, a sua graça, e isso tem trazido bênçãos para a humanidade, para a natureza, em saber que há um Deus que não somente criou todas as coisas, colocou cada uma delas no seu devido lugar, mas Ele ainda é o responsável por todas estas coisas. E elas obedecem ao comando de Deus. Por isso que nada sai fora de lugar. As coisas seguem conforme foram orientadas, estabelecidas por Deus, elas vão seguir naquele caminho. Nós, os seres humanos, é que muitas das vezes, em momentos nós temos uma firme confiança, em outros momentos nós já começamos a querer duvidar de alguma coisa, achando que muitas situações da nossa vida estão fora de controle, inclusive do próprio Deus. Mas isso não é verdade. Elas podem estar fora do nosso controle, que somos finitos, somos limitados e não temos a compreensão apurada. Mas diante de Deus, nada do que sucede na nossa vida está
fora do controle de Deus. Quando nós nos colocarmos nas mãos do Senhor e estarmos diante dele em obediência e submissão, nós vamos entender e vamos experimentar esse cuidado maravilhoso que Deus tem para com cada um de nós. Veja que ele disse no outro texto, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. E esta é uma preocupação crescente na vida do ser humano. Às vezes ele deixa de viver o hoje para se preocupar com o amanhã. E pode acontecer que o amanhã não chegue para ele. Então é o desperdiçar de energias e de propósitos com algo que não está ao alcance da mão. Ao passo que deveríamos preocupar-nos, sim, com o presente, o momento que Deus nos dá, as oportunidades que Ele abre para cada um de nós, nas quais nós podemos então desfrutar a bênção de Deus, a misericórdia, o livramento. Então, quando Ele diz que até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, isto é para trazer o quê? Tranquilidade e segurança para o nosso coração, em saber que aquilo que foge ao nosso controle não foge ao controle de Deus. Deus mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então nós observamos aí que com esta afirmativa nós devemos descansar em Deus e saber que Ele vai nos conduzir segundo o seu propósito e a sua vontade para realizarmos o seu querer. E isso vai nos fazer caminhar conforme observamos aqui, com segurança, não vamos ter medo, não vamos ficar indecisos, não vamos ficar preocupados, não, porque a preocupação é ocupar-se com aquilo que ainda não existe. Por isso que é uma pré-ocupação, ocupar-se antes daquilo que pode não vir a acontecer. Então, preocupação traz peso, traz aflição, traz dificuldade, traz lágrimas, traz insegurança. Mas a confiança em Deus, não. A confiança em Deus faz-nos olharmos para o presente, vivê-lo na sua integridade, desfrutando de todos os recursos que o Senhor Deus colocou à nossa disposição e saber que nada na nossa vida acontece sem que seja do conhecimento e da permissão de Deus. Então, quando diz todos os cabelos estão contados, então quer dizer que nada está em descontrole. Todas as coisas. Se os cabelos estão, o coração está, a mente está, o espírito está, a nossa vida por inteiro. Ela está seguindo um caminho que foi estabelecido pelo Senhor. Então, o cuidado de Deus por nós é algo admirável. E nós podemos nos dar por satisfeito em saber que este Deus tão grande, tão maravilhoso, tão alto na sua soberania, na sua santidade, no seu poder, é um Deus que cuida com os mínimos detalhes da nossa vida. E ao cuidar desses detalhes, vai nos fortalecer e encorajar. Agora, nós só vamos desfrutar este cuidado de Deus se, na verdade, nós estivermos próximos a Ele, em comunhão com Ele, porque quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais presentemente nós vamos perceber o mover de Deus para o bem da nossa vida, para o livramento, a certeza, a fé, a esperança, a realização, o propósito que Deus confiou a cada um, que seja realizado para a glória do nome do Senhor. Porque se nós estivermos distantes da presença de Deus, não vamos conseguir entender e discernir este cuidado maravilhoso que o Senhor Deus tem tido para conosco. Então, observe como é importante nós sabermos estas coisas para podermos viver de maneira tranquila, sossegada, descansado na presença do Senhor, sem andar apavorado, sem andar preocupado, deprimido,
correndo de um lado para o outro, como que correndo atrás do vento. Não, é saber que Deus comanda todas as coisas. E se Ele comanda todas as coisas, a começar do nosso cabelo, todas as demais coisas serão comandadas pelo Senhor. Então não há por que a gente se afligir, se abater e querer tomar a causa com a nossa mão. Nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos, saber que Ele cuida de nós, que Ele tem um grande amor para com cada um de nós e que, estando debaixo da sua proteção e sendo alcançados pelo seu amor, tudo Ele vai fazer com que aconteça na nossa vida e possa redundar para o bem da nossa alma. Deus abençoe a irmã Neide Ramos. Então, é por isso que nós encontramos aqui. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Quando olhamos a natureza, nós olhamos o cuidado de Deus com a natureza, com a vegetação, com os animais, com as aves, com os pássaros, com todas essas coisas. E o cuidado dele também se reflete na nossa vida, porque somos alvos do cuidado de Deus. E Ele cuida muito bem de cada um de nós. Então, o que nós não podemos é ficar andando ao léu, achando que estamos desprezados, abandonados e que ninguém cuida de nós. Não. Quem cuida de nós é o melhor de todos, é o nosso Deus. Ele cuida de cada um segundo a sua infinita graça e misericórdia. E cada dia que Ele nos dá é uma oportunidade para desfrutarmos a comunhão com Ele. Encerrou o dia, sejamos agradecidos a Ele por aquele dia, por aquilo que Ele produziu, porque era algo que não estava ao alcance das nossas mãos, mas estava no propósito de Deus acontecer. Por isso que as coisas acontecem. Porque se elas não estiverem no propósito ou na permissão de Deus, elas jamais vão acontecer. Então, que interessante para o refrigério da nossa alma é saber que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, isso vai nos inspirar a descansar o nosso coração em Deus, a voltar o nosso olhar para Ele, a estar com a nossa sensibilidade voltada para ouvir a voz de Deus. Porque quando percebemos a presença de Deus sobre a nossa vida, isso nos dá uma garantia de tranquilidade, de livramento, de proteção, que nós vamos querer viver naquele estado por muito tempo. Por muito tempo. E a nossa permanência em descansar em Deus, ela vai estar ligada à confiança que nós demonstrarmos no Senhor, no que Ele faz por nós. Então veja que interessante é isto. Ele conta todos os cabelos da nossa cabeça e diz que nós valemos muito mais do que ouro e prata, valemos muito mais do que passarinho, valemos mais do que muita coisa. É o valor que Deus atribui à obra criada, que somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, redimidos, libertos e salvos por Jesus, nós estamos desfrutando desta comunhão e nós não podemos viver como se não conhecêssemos a Deus ou como se estivéssemos desamparados, oprimidos e pressionados. Não. Nós estamos servindo a Deus por graça e misericórdia que Ele nos concede, porque Ele se deixa conhecer, Ele se deixa ver e na manifestação do seu poder. E quando nós vemos isso, nós nos regozijamos, glorificamos a Deus e tributamos-lhe ações de graças, quer dizer, fazemos a gratidão por aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Então nós dormimos, acordamos, passamos o dia, porque o cuidado de Deus tem sido grande sobre a nossa vida. Quantos males acontecem esse mundo afora, mas até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem demonstrado a admiração
pela obra criada. E, portanto, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, a lição que podemos aprender aqui é que tudo está debaixo do controle da mão de Deus. Quando a mão de Deus se mover em nosso favor, as coisas começarão a manifestar a presença de Deus sobre a nossa vida e nós vamos sentir-nos guiados, protegidos, conduzidos pelas mãos do Senhor a caminhar naquilo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então, quando lembramos de que os nossos cabelos estão todos contados, é fazermos a associação de que o Deus que cuida do nosso cabelo é o Deus que cuida da nossa vida. E, portanto, o prazer maior de Deus é que a nossa vida se realize na vontade dEle, ou seja, no exercício daquilo que Ele estabeleceu para que cada um de nós venhamos a praticar em seu nome e para a sua glória. Então, quando seguimos por este caminho, nós estamos certos e temos a garantia da vitória, do livramento, da direção e da proteção que Deus oferece para cada um de nós. Então, sabendo disso, vamos descansar em Deus. Não vamos perder o controle da situação. Não vamos ficar apavorados diante de uma coisa que acontece e que não está no nosso controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Descansa no Senhor. Coloca nele o teu coração. Confia que Ele está cuidando de tudo. Ele está exercendo o seu poder de manter-nos vivos e abençoados por Ele. Então, tudo que nós tivermos necessidade, nós recebemos da parte de Deus. Assim como Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida do lírio do campo, Ele cuida de tantas coisas, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida do nosso alimento, do nosso calçar, do nosso vestir. Então não há nada que a gente precisa correr freneticamente achando que tudo depende de nós. Não, depende da nossa confiança em Deus. Quem confia no Senhor e serve-o com alegria, fidelidade e temor, Deus vai abrir meios e dar graça para que toda e qualquer necessidade seja suprida. Deus abençoe a irmã Miriam Santos. Então, se Ele cuida, se Ele conhece, se Ele sabe o número dos cabelos que há na nossa cabeça, Ele vai saber muito mais a respeito de nós. Ele nos conhece no íntimo, no profundo, quando todas as coisas ainda estavam ocultas e sendo formadas, Deus já sabia de tudo. E às vezes nós pensamos que existem detalhes na nossa vida que Deus não sabe. Como é que Ele não vai saber? Se Ele é onisciente, se Ele é presciente, se tudo está debaixo do poder de Deus. Claro que Ele vê, Ele conhece todas as coisas. E há um tempo certo para Deus agir e mover a sua mão em socorro dos seus filhos. Mas fica aqui esta reflexão. Deus cuida de tudo. Nada foge ao cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então somos felizes por ter um Deus vivo, poderoso, santo, eterno, que cuida de nós. E cuida de maneira individualizada. Ele não cuida de maneira coletiva. Ele cuida cada um dentro da necessidade individual que cada um tem. Esta é a qualidade, esta é a competência do Deus a quem servimos. Então, nada está no descontrole. Tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. Nós é que muitas das vezes queremos pegar as coisas na nossa mão e aí fazemos uma grande confusão e depois precisamos que Deus nos ajude a tirar aquela confusão que nós mesmos criamos por falta do nosso entendimento, por ele ser muito limitado. Mas quando entendemos isso, Deus no controle,
as coisas não têm como sair errado, nós crendo neste princípio, certamente as coisas vão melhorar também para a nossa vida e nós vamos seguir servindo, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, grave isto, fique com esta reflexão. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Traduzindo, Deus cuida de tudo, nos mínimos detalhes, que às vezes passam desapercebidos por nós, porém, não por Deus. Deus cuida das coisas de acordo com o propósito da sua vontade e nós somos os beneficiários que desfrutamos deste cuidado de Deus e o resultado que são as bênçãos e as operações de Deus a favor da nossa vida. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.